Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos começando a nossa 49ª live, graças a Deus por isso. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. Estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede. Sempre nós lembramos, trazemos a lembrança de que nós não estamos aqui para denegrir ninguém, para mexer na imagem de ninguém. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Então, nosso objetivo, intento e propósito com estas lives é levar até você a verdade na sua totalidade, a Bíblia como ela é. A gente sabe que quando falamos a verdade, então vai ferir muitas pessoas, porque hoje nós estamos vivendo um mundo de mentiras. Muitas mentiras estão sendo propagadas. E quando a verdade vem, aquilo vai ser como um choque, vai chocar aqueles que estão do outro lado. Mas nós não estamos aqui para fazer proselitismo, nós não comungamos com nenhum grupo, nós cremos que é Deus que chama o homem, é Deus que capacita o homem, é Deus quem ordena o homem e é Deus quem envia o homem. Nós não precisamos da aprovação de homens, precisamos somente da aprovação divina para seguir em frente nesta boa obra, pregando a verdade. Então que Deus te abençoe grandemente nesta noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo e fique conosco até o final desta live e compartilha com o seu colega, com o seu amigo, com o seu parente, para que outras pessoas possam alcançar a verdade. Nós não estamos aqui para se projetar, não, mas para projetar Cristo, projetar e pregar a verdade. Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmão Fabrício. Shalom a todos, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através da Live FG, através do Facebook do Pastor Gutenberg, o nosso também por aí que vamos compartilhar. Nosso compromisso hoje eu já tenho frisado muito bem, tem batido o martelo, né? E tem fixado bem isso, creio que para os nossos irmãos e nossos conhecidos, aqueles que onde ouvir a pregação, que nós temos de fato um compromisso aqui, que é com Deus. Estamos diante de Deus, na presença de Deus, falando de coração para coração, com todo o amor para com as pessoas e desejando que elas, Pastor Gutenberg, possam ter uma fé alicerçada na palavra, não é? O que nós temos visto por aí é pessoas alicerçando a sua fé em areia movediça, em denominações, em argumento do homem, em ideias, em querer agradar o homem em vez de agradar a palavra, a Deus. E, claro que fazendo isso, nós contrapondo a essas ideias dos homens, claro que os amigos são poucos, e os inimigos são muitos, mas não importa, estamos aqui para sermos reflexos do Deus vivo, né? Refletimos este Deus todo-poderoso, a sua palavra, e sei que a palavra de Deus, irmão Gutenberg, não volta vazia. Amém. Não é? A palavra de Deus nunca volta vazia. Aquilo que ela tem o curso vai se cumprir. Aquilo que ela tem para se cumprir vai ser cabalmente conseguido por Deus. Então, nós estamos aqui não é para fazer ninguém religioso, de tirar alguém de uma denominação para outra denominação, de um ismo, né? Deus me livre para outro ismo, jamais. Que Deus nos guarde, nos proteja contra isso, que é eita praga horrível. Na lavoura de Deus são esses ismos, quer dizer, ismo é pensamento, é maneira de crer, diferente da palavra. Deus tem o seu sistema, que é a palavra, os homens criam ismos, né? E sistema mundano, e aí faz essa confusão religiosa, que nós sabemos que é obra da mente de Satanás. Toda essa confusão religiosa, essas ideias, contraponto contra a palavra de Deus, é o diabo, que odeia a Deus e odeia os seus filhos, e odeia a palavra de Deus. E nós não estamos aqui de brincadeira. As pessoas pensam que nós estamos por brincadeira aqui, porque queremos aparecer, porque acham que é fácil pregar o evangelho. Não é fácil pregar o evangelho. É tomar a espada
e fazer como aqueles valentes de Davi, não é, irmão? Davi desejou um gole fresco daquele poço lá em Belém, e aqueles 3 homens valentes de Davi tomaram da espada e desceram, e foi matando o filisteu até chegar ao poço, e voltaram com a água matando o filisteu. Você vê, arriscaram suas vidas, mas trouxeram a água. E estamos aqui trazendo essa água, alimento, né? A palavra de Deus, essa água que alimenta, que mata a sede das pessoas. Então, irmão, uma boa noite a todos. Vamos em frente. Sei que aqueles que querem ser abençoados, que desejam ser abençoados, esclarecidos, serão em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. O nosso tema hoje é os tempos trabalhosos, perigosos, que fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura da palavra e fazer o comentário. Mas veja só, nós estamos vivendo hoje esses tempos trabalhosos, esses tempos perigosos. O profeta William Branham, ele disse para nós assim, que esse seria o tempo que antecederia a vinda de Cristo. Seriam esses tempos perigosos e trabalhosos. É o tempo do reflorescimento do mal, ou seja, o mal ele chegar ao seu auge para poder ser destruído. Porque as coisas são assim, muitas coisas elas têm que declinar para depois chegar ao auge. E muitas coisas têm que chegar ao auge para depois declinar. Então nós chegaremos ao tempo do reflorescimento do mal, onde o mal estaria a todo vapor, um ataque do mal tão tremendo que haveria antes da derrota final. Porque a Bíblia diz, os reinos do mundo se tornou do nosso Deus em Apocalipse. Então, os reinos do mundo ainda não é do nosso Deus, porque o mundo jaz no maligno. Mas vai chegar o dia que todos os reinos do mundo será do nosso Deus, e ele vai estabelecer o seu reinado milenar na terra. Para que isto chegue a acontecer, o mal ele tinha que chegar ao ápice e ao auge, ao ponto mais alto, para que haja o confronto final, onde o bem possa vencer o mal, onde Deus vai aniquilar o mal, vai extirpar o mal. Então, nós estamos nesse tempo, eu vou dar aqui uma introdução, depois eu vou trazer a palavra para a gente ler. Onde a honra se tornará em vergonha, nós estamos nesse tempo, onde a força se tornará em desprezo. Nós estamos nesse tempo onde a probidade, a integridade, a retidão seria destruída, a beleza se tornaria em feiura, e a inveja entraria no coração daqueles que não pensavam de nada de si mesmo, mas que eles geraria inveja, eles teriam esse sentimento de inveja, mesmo sem pensar nada de si mesmo, homens se infiltrariam com esse sentimento. Nós estamos no tempo que a paixão ela se apoderará daqueles que são pacíficos. Então, este tempo é que o imundo vai ficar mais imundo e as pessoas ficariam mais mundanas. Estes são os tempos trabalhosos, eu vou mostrar para vocês depois na tela aqui, o que Paulo falou a respeito desses tempos trabalhosos, tempos difíceis, e o que essa palavra quer dizer para nós. Este é o tempo em que os filhos deixariam a inocência. E todo o princípio verdadeiro seria abalado. E o mal entraria em vigor. E nós vamos, mais à frente, vamos falar sobre isto. Irmão Fabrício. Pois então, é uma pena, né, que nós, assim, claro que está se cumprindo, né, mas Deus não queria que isso acontecesse, né? Mas como Deus sabe todas as coisas e a sua palavra está profetizando isso, né? Está sendo profetizado aqui, quando você vai ler aí, a carta de Paulo a Timóteo, né? Tempos trabalhosos, e aí nos resta saber que ainda existe uma voz nos advertindo a ficarmos com o que é sagrado, com o que é correto. Não importa se a maioria tomou o caminho errado, o caminho da bancarrota, da queda espiritual, do relaxo. Irmão, o relaxo é tão grande, porque como é que adianta uma pessoa querer fazer avivamento, fazer ajuntamento de pessoas, e se emocionarem, e querer fazer aquilo, mas quando a palavra está quebrada, o que vai ser isso? É um movimento do homem. Não adianta buscar avivamento, reavivamento, seja lá o que for, quebrantamento. Tudo isso é válido.
Mas vamos fazer primeiro o conserto, né, como Neemias e Esdras fizeram lá. Colocaram a coisa em ordem, fizeram os muros, e aí começou a coisa. Depois veio o sacerdote, colocou todos em ordem, e a coisa aconteceu, e a glória, né, ali desceu na casa, lá com Zorobabel, os sacerdotes, um sacerdote e tudo ali. Aí sim, mas querem fazer a coisa com os muros quebrados, os muros caídos, a palavra quebrada, a palavra deturpada, pregando uma mentira no púlpito, mercenários. Como é que isso vai ter avivamento, ajuntamento espiritual? Isso está quebrado. Isso é uma nojeira, isso é uma vergonha para os homens de Deus. Vamos começar do alicerce. Vamos restaurar a coisa verdadeira, vamos colocar as coisas em ordem. Porque foi assim que desceu o Espírito Santo de Pentecostes, quando eles colocaram as coisas em ordem. Quando colocaram o Matias no lugar do Judas, os Iscariotes, e a coisa, eles ficaram lá esperando, em oração, aí sim, mover de Deus. Agora eles querem fazer, eu vejo por aí, alguns querendo fazer um mover do homem, do braço de carne do homem. E não vão conseguir, gente. Não vai a lugar nenhum isso, porque quando acaba o movimento, acabou-se o fogo, acabou. É só coisa do homem, mas vamos fazer, como é que um camarada que é pregador, pisa na palavra e diz, vamos fazer um avivamento, vamos levantar o povo. Como? Se você está criando uma doutrina suja, imunda, imoral, o Espírito Santo não vai descer aí, vai descer emoção, vai descer choro, pode ser o que for. Mas eu não creio que seja o verdadeiro Espírito Santo, o selo de Deus. Pode ser algum dom, alguma coisa, mas... Vocês lembram que, irmão, lá no ajuntamento de Zedequias, quando Acabe foi profetizado que ele morreria, não é? Aqueles 400 se ajuntaram e profetizaram e fizeram um chifre lá de ferro, não foi? E aí, mas quem é que estava com a verdade? Micaías, porque estava na palavra. E um só derrotou os 400 de Acabe. Um só. Porque viu de Deus a profecia. Não estava misturado com aquele ajuntamento do homem. Ah, a festa foi muito grande. O ajuntamento foi muito grande. Comendo da mesa do rei. Né, tapinha nas costas. Esse é o homem de Deus. Vão. Você tem o assim diz o Senhor. E se alguém se levanta contra, com certeza vai levar uma tapa na boca, mas o Espírito Santo provará de que lado estamos. De que lado está o Espírito Santo. De quem é que ele está ao lado. Inclusive o profeta William Branham falou isso aí, né? Desses falsos ungidos, e ele usou esse Zedequias justamente, que era um espírito mentiroso na boca daqueles profetas. Então, espíritos mentirosos, para quê? Para levar Acabe à ruína, para levar Acabe à morte. Então, esses espíritos mentirosos hoje, o profeta diz, estão nesses tempos trabalhosos de hoje, sendo espírito mentiroso na boca de profetas, de pregadores, para levar justamente as pessoas ao precipício, à perdição. E como você falou aí das coisas alinhadas, havia uma escritura, né, que tinha que colocar alguém no lugar de Judas. Isso. E o Espírito Santo não descia enquanto eles não alinhassem tudo de acordo com as escrituras. Então precisava colocar aquele homem no lugar de Judas, para quê? Para que a palavra ficasse alinhada. Quando eles fizeram isso, então o Espírito Santo desceu. Eles alinharam a vida deles com a palavra. Se a palavra não estiver alinhada, Espírito Santo não tem Espírito Santo em lugar, naquele local não existe Espírito Santo se não estiver alinhado com a palavra. Mas nós vamos falar aqui a carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo alertando Timóteo a respeito desses falsos ensinamentos que viria e desses homens perigosos que viria. Porque assim, os cristãos primitivos, eles viviam como se a vinda de Cristo acontecesse logo no minuto seguinte, né? Então eles já viviam preparados. Então Paulo estava falando aqui, preparando Timóteo para as doutrinas falsas que viria, dos homens perigosos que viria. Então teve Hermineu e Fileto, o agnosticismo que estava surgindo ali, e muitas coisas surgindo. Então ele estava preparando Timóteo. Mas isso seria uma profecia para os nossos tempos finais, que nós chegaríamos ao ápice do mal, da maldade, dos tempos difíceis e trabalhosos. Mas veja, a importância das cartas de Paulo, eu quero, primeiro, antes de eu entrar no texto aqui, eu vou mostrar a importância aqui das cartas de Paulo, porque alguém perguntou para mim qual era a importância das cartas de Paulo. Então eu vou mostrar aqui, na sequência do Evangelho. Vou tentar compartilhar na tela, não sei se vai travar. Se travar, eu continuo falando. Então veja só, nós vamos ter aqui o seguinte.
nós vamos ter aqui o seguinte, tá pronto, entrei aqui, entrou aí na tela, né? Tá Aparecendo. conseguindo ver? Uhum. Aparecendo, Perfeito. né? Pronto. Eu tenho aqui o seguinte, olha. Para que você venha entender comigo aqui. Deixa eu levar aqui para você entender. Não estou conseguindo abrir aqui o programa, mas... Olha só. Fugiu aqui da tela. Deixa eu tentar entrar aqui, viu? Tá aparecendo só esses 3 círculos, né? Os 3 círculos, pronto. Esses 3 círculos mesmo que eu quero que as pessoas vejam aí. Olha só. Esses 3 círculos, esse primeiro círculo que eu tenho aqui é Mateus, Marcos, Lucas e João. A sequência do evangelho é essa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós viemos para o livro de Atos. E depois do livro de Atos, nós temos as cartas de Paulo. Então, esse primeiro círculo aqui. Estou circulando, você está vendo aí, né? Está conseguindo aparecer, né? Perfeito. Tá ok. Perfeito? Tá. Mateus, Marcos, Lucas e João, esse primeiro círculo. O segundo círculo aqui é o livro de Atos. E o terceiro círculo é as cartas. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar melhor de escrever. Olha só. Não está aparecendo aqui, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olha. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nos ensina sobre salvação. Eu vou escrevendo aqui e vocês vão ver. Redenção e remissão. Minha letra não está muito boa aqui, mas eu vou tentar botar em forma. E nos ensina sobre o sangue que salva. Você vai aprender tudo isso aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. E só lembrando que o sangue salva, o sangue foi vertido lá do Calvário. Mateus, Marcos, Lucas e João nos ensina sobre o Calvário, o que Jesus fez por nós quando pagou a dívida. O livro de Atos vai nos ensinar a receber o Espírito Santo. E as cartas de Paulo vai nos ensinar as condutas do dia a dia. A conduta. A conduta do dia a dia. Tá tudo aparecendo normalzinho aí, né? Tudo Certo. aí, Fabrício? Certinho? Tá ok. Pronto. Ok. Ok, só para... Porque eu não estou vendo você aqui não, eu estou dentro do programa aqui só escrevendo, certo? Então veja só, vai nos ensinar a conduta. Então você tem assim, ó, a sequência de um cristão é esta aqui, ó. Você recebe salvação através dos evangelhos que nos ensinam o que Cristo fez por nós através do seu sangue. Você segue, é obediente, vem para o livro de Atos para receber o Espírito Santo, depois que você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, segue numa vida de obediência, você vai receber o Espírito Santo. Depois que você recebe o Espírito Santo, você vai ter uma conduta ilibada. Ilibada, você vai ter uma conduta equilibrada. Vou escrever rápido aqui, equilibrada. Vou escrever rápido aqui, mas você sabe aqui, minhas letras aqui é um caso sério. Mas olha só. É um caso sério mesmo. Então você vai ter uma conduta equilibrada, certo? Você recebe salvação através do Calvário, recebe o Espírito Santo, que é a redenção pelo poder, que vai te dar poder para vencer, e depois disso você vai ter uma conduta equilibrada. Eis aí a questão que o apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo e dizer para ele, olha, tem cuidado de ti, da doutrina. Olha, persevera nas escrituras, persevera na doutrina correta. Os que seguem a Cristo padecerão perseguição. Tu permaneces nas santas letras que pode te tornar sábio. Então, mas aí é um homem, depois que recebe o Espírito Santo, ele vai permanecer nessas letras, irmão Fabrício. Ele vai permanecer na palavra. Isso. A conduta dele vai ser uma conduta de um cristão verdadeiro. Agora imagine se tem alguém aí negando que o sangue salva, hein? Ele não passou nem pela primeira fase, que é receber aqui a salvação. Não passou nem pela primeira. Como esse homem pode ter o Espírito Santo se ele nega o principal, que é a salvação? Irmão Fabrício, pode prosseguir. Pois é, rapaz. Isso é indispensável, né, na vida do cristão, a questão da graça, né, que são as 3 etapas, né? Praticamente você falou das 3 etapas aí. E como é que alguém que diz pregador e crente, nessa mensagem da Bíblia, cita uma tamanha aberração, tamanho disparate, tamanha... não tem palavras, é uma vergonha absoluta, completa. Mas essa questão, irmão, é complicado, sabe? Assim, para os denominacionais, que outro dia eu estava conversando com um e evangelizando e tratando, e aí tinha 3, a senhora 4,
e começaram a falar em línguas e se emocionaram, e eu fiquei olhando assim, e havia um contraponto, sabe, de um pregador lá, de um pastor, e eu estava mostrando para ele que, meu irmão, ele falando de restauração, e eu disse, bom, eu pego agora o ponto de restauração, que é, e aí o camarada ficava naquele jogo de, pregando uma doutrina tão fajuta, tão vergonhosa, que é o batismo infantil, sabe, o presbiterianismo que prega isso, uma denominação evangélica, batizar criança por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Eu disse, amigão, volta pro catolicismo, pega lá a tua batina e vai defender o catolicismo aí, porque isso é uma vergonha. E aí, irmão, você vê, aí como é que tem Espírito Santo? Você pode ter um dom, pode ter o que seja um dom, mas o Espírito Santo, como é que pode? Pode se emocionarem, pode falar em línguas, pode profetizarem, mas não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo diz, olha, quer a prova de que tem o Espírito Santo? Faça o teste da palavra. Como é que vocês dizem que estão cheios do Espírito Santo e estão negando a palavra? Então fique com a palavra e prove que é o Espírito Santo que está na vida de vocês. E isso é o que nós temos que mostrar para as pessoas, que não adianta emoção, pulo, grito, choro. Não é, irmão? Se a palavra está quebrada, se não tem o evangelho completo. Se não tem Mateus, Lucas, Marcos e João. Mateus, Marcos, Lucas e João ali. A palavra, o alicerce, né? Porque ali ensina eles o batismo, né? Ensina o batismo ali, como é o batismo verdadeiro, né? As pessoas não têm, né? Não tem aí batismo. Diz que é o Espírito Santo. Aí diz que é o Espírito Santo. Como é que você não passou pela primeira parte? Como é que pode chegar a segunda? Pois é, eu falei para ele, como é que você pensa que vai ter o Espírito Santo quebrando a primeira etapa da graça, que é a justificação pela fé, que é o batismo nas águas, né? Que é uma boa indagação para com Deus, é uma obra exterior, que é algo que já aconteceu interiormente na alma do cristão. Como é que vai ter? Não tem perdão de pecado se não for no nome de Jesus Cristo, né? Crendo no que ele fez no Calvário. Então, fica difícil para as pessoas. E como é difícil, irmão, você tentar convencer as pessoas, né, a ficarem com a palavra, a ficarem com o que está escrito. E não é diferente, até mesmo dentro da mensagem, porque na mensagem tem homens inteligentes. Eu sei que tem pessoas inteligentíssimas, pregadores, que sabem que poderia para nós dois no bolso, como diz o ditado aí, mas por que adianta uma inteligência intelectual sem a revelação da palavra? Por que adianta isso? Muitos têm a revelação, sabem mostrar, tem uma boa retórica e tudo mais, mas sem revelação, meu amigo, é mesmo que risco na água, é um sino que tine, não tem vida, metal que soa, sem vida. Então, irmão, é isso que nós temos muito bem colocado aí, né? Coloca a coisa em ordem, vamos colocar em ordem, vamos restaurar a palavra, vamos restaurar a mensagem, que a mensagem está... Meu Deus, olha o nível que chegou, irmão Gutenberg, esses tabernáculos, viraram pior que denominação. Não diga isso, não. Sim, viraram piores que denominação, porque denominação há muito tempo que morreram, há muito que estão putrefados, mas nós dizemos que temos luz, pelo amor de Deus. Então, fica essa balbúrdia, essa confusão, mas há uma voz ainda profética, creio que ainda existe uma voz profética, a voz de Deus sendo pregada, e eu sei que os filhos de Deus não serão enganados, serão um pequeno rebanho, sim, porque Jesus disse, não tema ao pequeno rebanho, é do agrado do Pai dar-vos o reino. Então eu sei que os pequeninos, que querem aprender de Deus, não do homem, que não tem apego a homem, irmão, coisa nojenta, irmão Gutenberg, é você ter apego ao homem fora da palavra. Você quer ter apego ao homem, quer fazer amizade com o homem, faça com o homem que está com a palavra. Quer ter apego, quer orar por ele, quer ser amigo desse homem, seja amigo do homem que está com a palavra, que é amigo de Deus. Agora, ser amigo de homem caído, querer preservar um homem caído, você vai cair junto. Porque, sabe, irmão, pessoas pensam, não, ficam ali morrendo, ficam ali, sabe, à mercê de uma doutrina falsa, e não tem coragem de erguer o peito, levantar a cabeça e olhar para o céu, para Deus, e dizer, não vou ficar. Mas fica, sabe, eu não estou querendo que ninguém deixe sua igreja, não, mas que vá lá, fale com o seu pastor. Se ele não quiser, você vai ficar onde? Vai ficar com a palavra. Então, irmão Gutenberg, é assim, sabe, o que nós estamos mostrando aqui é isso. Vamos voltar para o original, porque nós andamos muito já, e a vinda de Jesus está tão próxima, e muitos ficarão de fora, porque não querem voltar mais, porque andaram demais, já falaram coisas erradas demais.
E não é nem porque ele não quer, é porque não consegue voltar, irmão. Não consegue voltar mais para o original. E aí, mas quem tem o Espírito Santo, como assim como Pedro e os demais irmãos, aí coloca logo a coisa em ordem. Vamos colocar as coisas em ordem, vamos colocar a vida cotidiana, a vida na fé, colocar a fé na palavra de Deus. E Deus vai fazer o resto. Quando nós cremos na palavra, se submetemos a ela, fique em Jerusalém. Não vá a lugar nenhum, fique na palavra. Jerusalém é palavra. Fique na palavra, creia na palavra, pregue a palavra, porque o Espírito Santo se encarregará de fazer o sobrenatural atuar. Perfeito, perfeito. Isso é uma pura verdade. Eu vou colocar na tela aqui o nosso versículo de hoje, para a gente se situar aqui. Seguinte, estou tendo um problemazinho, uma travadinha aqui, mas nós vamos lá. Olha só. Pronto, já aparece aí na tela para você. Já aparece. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Talvez esteja aparecendo pequeno, mas eu vou ler aqui para você. E eu vou sublinhando aqui e você vai vendo. Sabe, porém, isto, que... Deixa eu pegar aqui uma coisa mais forte. Sabe, porém, isto, que nos últimos... Só um minuto aqui, peraí. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Cobriu aqui para mim, aqui, peraí, viu? Profanos. Saiu da tela aí? Saiu, voltou. Pronto, volta aqui. Aparece novamente. Sumiu. Pronto, deixa eu usar aqui, porque fazer uma travadinha aqui. Pronto, tá aparecendo aí? Tá ok. Tá ok, né? Pronto. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, em entendimentos e réprobos quanto à fé. Preste atenção, réprobos quanto à fé, não é quanto à vida, é quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Primeiro que eu quero destacar aqui é o seguinte, olha, quando você vê essas coisas acontecendo e os homens desta forma, isto não é novo, não há nada novo debaixo do sol. A Bíblia deixa claro para a gente que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Então esses homens estariam de novo aqui, de volta, nos últimos tempos. Agora, quero destacar aqui o seguinte, olha. Quando Paulo falou de tempos trabalhosos, você vai entender comigo aqui, eu vou levar você até aqui para você entender. Isso aqui são tempos perigosos. Tem uma paciênciazinha aí que eu vou mostrar para vocês isso aqui bem claro. Perigosos. Okay. Essa palavra no grego remete a maníaco. Eu só quero entender para que você possa entender. Maníaco. Veja, maníaco se refere, essa palavra maníaco, ela está mesmo ligada, esses perigosos, a maníaco está ligada a Mateus, capítulo 8, versículo 28. O que fala aqui? Dos ferozes maníacos de Gadara, que na verdade eram dois maníacos de Gadara, dois maníacos que saíram ao encontro de Jesus. Marcos fala de um, porque Marcos mostra a qualidade, e Mateus mostra a quantidade. Mas veja, eram maníacos
ferozes. E a Bíblia diz, se você ler Mateus 8:28, diz assim, que ninguém poderia passar por aquele caminho, porque aqueles homens avançavam como maníacos e matavam aquelas pessoas. Então, Jesus libertou aqueles maníacos. Então, o que ocorre? Nesses últimos dias, nós teríamos maníacos nos púlpitos. Que lugar para ter maníaco, hein? Isso tem demais, viu? Agora veja, que os maníacos destruíam as pessoas que passavam por aquele caminho. Onde esses maníacos estão, as pessoas que passarem por lá, preste atenção no que eu vou dizer que é forte, vão ser mortas. Elas vão ser mortas espiritualmente, suas almas serão mortas. Observe só. Hoje nós temos maníacos sexuais, né? Que você tem aí maníacos sexuais, os maníacos sexuais, e o que é de horrorizar é o seguinte, que nós temos hoje maníacos, homens adúlteros, nos púlpitos pregando, levando as almas daqueles que as ouvem à perdição. Agora, esses maníacos, irmão Fabrício, não é... O Satanás, ele muda a estratégia, porque aquele maníaco lá do tempo de Jesus eram homens que ficavam nus e corriam pelos sepulcros. Mas hoje não, eles estão de paletó e gravata. Maníacos nos púlpitos de paletó, gente, ó. Olha só, eles estão lá, ali, bem polidos, mas que seriam homens maus, ferozes, perigosos, que levariam as pessoas à destruição. E veja, eu vou passar para você, para depois eu continuar. E veja que eles começam com o quê? Paulo começa e diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmo, e depois a sequência ele dá avarento. O amante de si mesmo é o que ama o eu. E quando você ama o seu eu, você não tem lugar para Cristo. E o avarento é o amante do dinheiro. Mas está cheio desses que são amantes de si mesmo, que eles acham que eles são donos do mundo e que eles sabem tudo. E os avarentos, aqueles que amam o dinheiro e fazem do evangelho uma fonte de lucro, são mercadores da fé. Estes são homens perigosos que estão aí, de vários deles que estão, mas começa com o amante de si mesmo e depois o amante do dinheiro. Prossiga, irmão Fabrício. Isso aí está bem esclarecido, né? Porque é uma advertência para nós, né? Como a palavra é uma profecia, né? Só nós tirarmos o nome de Timóteo aí e colocar o meu, o seu e outros, os que estão nos ouvindo, né? Seriam tempos difíceis, trabalhosos. E como é difícil, né, irmão, a gente ter que, como pregador, está falando de pregadores, contra pregadores, porque muitos podem dizer, mas vocês são pregadores, sim, mas se Paulo estava advertindo que haveria essa qualidade aí, mas também teria que ter um Timóteo, né? Timóteo é o exemplo dos verdadeiros, mas a maioria toma o caminho errado, do Balaão, do balaanismo, do jezabelismo, e tudo isso aí de ismo que tem no meio do povo que se diz crê em Deus. É uma coisa a ficar, como diz o ditado, ligado, ficar atento, ligado mesmo, ficar atento, porque, irmão, o engano é muito grande. E o diabo, ele vem de várias maneiras, ele vem de diversos lugares, de diversas partes, para enganar o povo de Deus. E como que tem conseguido, gente? Como que tem conseguido enganar as pessoas? E quando ele se defronta com a verdade, esses pregadores se deparam com a verdade, que eles estão caídos, aí é claro que eles não querem ouvir isso, é difícil para eles ouvirem isso. Eles se enraivecem, eles ficam, né, ignorantes, muitas vezes, mas é para o bem, eu não quero que ninguém aqui se perca. Nós estamos dizendo que nós somos donos da verdade, não, eu estou dizendo assim, ó, gente, detém a palavra, vamos voltar para o que Pedro, o que Paulo nos ensinou, nos advertiu. Olha aqui, há uma advertência tremenda nisso, tempos trabalhosos, tempo de maníacos. Já pensou, irmão Gutenberg? E quem de maníacos. Só teve um que conseguiu deter os maníacos, foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Todos que passavam por lá eram destruídos, né? Porque tinha uma grande força, né? Ele arrancava a roupa deles, e com certeza os matavam, os maltratavam, os esmurravam. Não tinha força, eles até alguns conseguiam, né, amarrar com correntes, né? Mas quebrava as correntes. Quebrava as correntes.
e saía de novo dos sepulcros, das cadeias, até que o Senhor Jesus veio ali, e agora sim, solta ele, soltaram ele, e ele vem roncando aos pés de Cristo, né? E aquelas palavras horríveis, né? Dizendo, quem és tu, que queres conosco antes de tempo, né? E aí perguntou o nome dele, era uma legião. Legião é mais de 2.000, né? Mais de 2.000 demônios tinha naquele homem. Vê o quanto que aquele camarada era usado, aqueles camaradas eram usados. Então, irmão, eles têm um poder demoníaco. Um poder demoníaco, tem uma força demoníaca. Porque aquilo ali a gente sabe que não é de Deus. Esse povo trabalhando nessa condição para pisar na palavra. E uma coisa que é preciso chamar a atenção também aí, irmão, é essa aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem uma aparência espiritual tão grande, tão enganosa. Eles se parecem muito com o homem de Deus, muito com o homem de Deus, no púlpito, de paletó, com a Bíblia no braço, meu amigo. O povo diz, onde falou de Deus, eu estou no meio. Vá nessa. Vai lá. Falou de Deus, eu estou no meio. Tu já viu esse ditado? Como é que o povo diz? Falou de Deus, é comigo mesmo. Vá nessa. Nem sempre é onde estão falando de Deus, Deus está ali. Por isso que muitos, não, falou de Deus, eu estou no meio. Pode vir. Eu disse, rapaz, bom, eu vou, mas se tu for nessa onda aí, falou de Deus está no meio, tu vai se enfiar num lugar onde Deus não está, rapaz. Porque o diabo, ele não vem com tudo de mentira. Porque o maior engano, o profeta nos falou, é 99% de verdade. Não é? O diabo engana muito mais assim. Se ele viesse falando tudo de mentira, não, a Bíblia não é a verdade, a Bíblia é falsa. Ele não engana quase ninguém, engana alguns poucos. Deus não existe, Deus é mau. Ele engana muito poucos. A Bíblia é papel, esse Deus de vocês, não sei o que mais lá, e blasfema, e fala tudo que não deve. Esse aí não engana quase ninguém, mas o diabo vi, como o senhor está dizendo aí, de paletó, maníaco no púlpito, por isso é que o povo morreu. Olha o catolicismo que eles fazem, matam bilhões. Aí se escapar do catolicismo, cai do protestantismo, aí mata milhões. Aí quando escapa da denominação, vem para a verdade, que é a palavra de Deus, e aí encontra um maníaco no púlpito, aí ele mata o resto. Ah, meu Deus do céu, aonde que vai escapar o povo, irmão? Aonde esse povo vai escapar? É num bunker? Não. É na Lua, é em Marte, é em Titã, é em Cristo Jesus. A gente vê os caras querendo fazer casa em Marte, casa em Titã, não sei aonde, na Lua de Saturno. Gente, o escape é em Cristo, não é NASA, não é igreja A, B, C, D, a F, G, H, I, J, porque nem nome tem mais para colocar. Usando o alfabeto todinho, não tem mais nome para colocar nas denominações. E isso não é salvação para ninguém. Agora, é Jesus Cristo a salvação, o lugar de escape. É entrar em Cristo, ser batizado com o Espírito Santo, sim, mas colocar a palavra em ordem primeiro. E receber o Espírito Santo, é claro, sem ele, ninguém chegará lá. Perfeitas colocações. É isso mesmo. Olha só. Para a gente concluir aqui, como o Timóteo falou, eu vou falar aqui sobre negando a eficácia, eu vou escrever na tela. Apesar que eu queria ter uma letra melhor, mas nem tudo é perfeito, né? É assim mesmo. Vamos lá. Mas dá para entender, pelo menos eu falando aqui, escrevendo, dá para as pessoas entenderem. Dá perfeito. Então, quando Paulo colocou, ele disse assim, ele colocou primeiro o amante de si mesmo. Você sabe que a vida de um cristão, ela é centrada em matar o eu. Porque se você não mata o eu, você não pode ser discípulo de Cristo. Porque Cristo disse assim, quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então, você tem que matar o eu. Quando a pessoa ele é amante de si mesmo, ele é amante da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Então, neste caso, Cristo desaparece. O desejo de Cristo e Cristo na vida dele desaparece. Então, mas a essência do cristianismo é matar o eu. Paulo disse assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, aquele era um homem que todo o eu dele tinha desaparecido. Então, ele podia falar que viria homens que seriam amantes de si mesmo. Porque ele já viveu isso, como era ser um amante de si mesmo quando ele era Saulo. Quando ele era Saulo, achando sabichão, que poderia perseguir e chamar as pessoas de blasfemadores. Mas agora ele já não vivo eu já não vivo mais, não é eu, o meu eu foi morto, Cristo vive em mim, é Cristo que toma posse de mim, é Cristo que controla a minha vida, eu sou um escravo de Cristo, então
ele matou realmente o eu, então ele estava alertando Timóteo, cuidado que vem homens aí que são amantes de si mesmo. Certo? É amante de si mesmo. Nestes homens. Aí depois ele vai frisar sobre o amante, eu só vou frisar esses dois, porque os outros as pessoas leem para entender. O avarento é o amante do dinheiro, apegado ao dinheiro. Então, ele quer acúmulo de riqueza. São esses mercenários que estão aí, mercadores da fé, que estão apegados ao dinheiro, e eles medem a sua espiritualidade pelos bens que eles têm. A pior coisa que existe, o maior perigo que existe na vida de um ser humano é medir a espiritualidade por aquilo que você possui, pelos bens materiais que você possui. É mais fácil um homem se perder pela prosperidade do que pela adversidade. Isto é uma máxima perfeita. Um homem é mais fácil ele perder sua alma pela prosperidade do que perder pela adversidade. A adversidade levará ele a dar a volta por cima e se tornar mais forte. Mas a prosperidade pode levar ele a esquecer de Deus. Então, Paulo ele frisa os dois primeiro, ele frisa isto. Então, ele fala do amante de si mesmo e o amante do dinheiro. Depois ele entra no jactancioso, que seria um vagabundo, mas a palavra mesmo usada aí no grego seria um médico curandeiro, usando exorcismo e remédios que eles faziam para tentar sujeitar as pessoas a eles, proclamando cura quando eles, na verdade, eram uns fanfarrão. Certo? Então o que ocorre? E hoje, na verdade, nós estamos vivendo esse tempo que as pessoas prometendo para as pessoas riqueza, prometendo curas, prometendo tantas coisas para as pessoas, quando eles não podem dar, são jactanciosos. E aí nós temos o soberbo, que o soberbo é a pior coisa que existe. Frisando aqui nesses quatro, o amante de si mesmo, o avarento, o jactancioso e o soberbo. Porque assim, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O topo dos males que uma pessoa pode encontrar na sua vida é ele ser soberbo. Por quê? Porque ele tem uma resistência contra ele. Deus resiste ao soberbo. Mas a humildade é tão importante porque Deus dá graça aos humildes. Deus anda junto com os humildes. Mas o soberbo traz uma resistência. Agora deixa eu mostrar só aqui. Se eu conseguir compartilhar aqui na tela, para vocês, deixa eu botar aqui na tela para mostrar que é a eficácia, negando a eficácia. Aí pede para a gente fugir desses homens. Não é verdade? Isso, então veja só. Né? Desses afasta-te. Deles. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela aqui para o pessoal ver. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Estou com um probleminha travando. Pronto, tá aparecendo aí agora, né? Tá. Perfeito? Eu vou só apagar aqui. Eu vou só apagar aqui para eu fazer isso aqui novo. Olha só, gente. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Eu vou explicar aqui para vocês. Quando você pega a palavra eficácia, é o seguinte, olha. Eficácia, o maior significado é fazer a coisa certa. Eles têm a aparência de piedade, eles têm uma capa de religioso, eles falam bem, eles ministram bem, eles conseguem cativar as pessoas sobrecarregadas de pecado, aquelas pessoas que estavam sendo levadas por várias concupiscências, eles conseguem cativar essas pessoas para si, mas tem uma coisa que eles erram, eles negam a eficácia, ou seja, fazer a coisa certa. Então, como você frisou no começo,
Para que um avivamento se as coisas não estão alinhadas com a palavra? Para que pregar o evangelho se você não vive esta verdade, se não está vivendo esta verdade, praticando esta verdade? Eles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então eles negam, eles não fazem a coisa certa, a coisa correta. Mas o que eles querem é levar as pessoas, a cativar essas pessoas para si próprios, para fazer delas fonte de lucro. E aí, quando você vem com a verdade, eles são igual a Janes e Jambres. Janes e Jambres. Vão ser igual aos dois, olha só. Eles vão ser igual a Janes e Jambres. Não estou conseguindo escrever aqui, mas veja. Eles são igual a Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Aí diz que eles sempre resistem à verdade. Então, você vai ter o seguinte. Fazer a coisa certa, eles não querem, porque eles negam a eficácia. Mas resistir à verdade, eles vão resistir até o fim. Por quê? Porque eles são réprobos, corruptos no entendimento e réprobos quanto à fé. O profeta William Branham vem e diz para nós assim. Vou tirar aqui a tela para nós, para não travar mais. O profeta William Branham vem e diz para nós assim, ó. Eles são réprobos quanto à fé, não é quanto à vida. A vida deles parece ser boazinha. Parece ser homens corretos, mas são réprobos quanto à fé. Aí o William Branham, quando cita homens, ele vai citar Zedequias contra Micaías, ele vai citar Balaão, e aí ele vai citar os ungidos dos últimos dias. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, ele faz essa citação e diz que esses homens seriam pregadores que estariam aí negando a eficácia, não fazendo a coisa certa. Irmão Fabrício. Pois é, irmão, pois é. Mas é só a gente continuar lendo, né, que a Bíblia diz, né? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. A gente sabe que o fim desses homens é terrível, né? É terrível, junto eles com todos os seus seguidores. Ah, não, mas é fulano que está pregando assim. Ah, é fulano, eu não tenho nada a ver com fulano. Mas se a pessoa não se coloca em uma posição de contrapor aquilo, dizer, não é comigo, não é comigo, não é com a minha igreja, não é com o meu conhecido, é com fulano lá no outro lado do Brasil, do mundo. Meu amigo, pecado é uma coisa que corre rápido. Incredulidade, se você não combatê-lo, pecado, ele entra, ele vem, ele chega rápido demais. É como um vírus. Esse vírus que passou aí, ele apareceu lá na China. Olha, rapidamente estava aqui no Sudeste, no Nordeste, todo canto do mundo chegou. Do mesmo jeito, é uma doutrina falsa, um espírito, um vírus espiritual maldito, que parece lá na África. Daqui a pouco, no quintal da casa da gente, o camarada está fazendo aqui do mesmo jeito. No quintal, na mesma cidade, no mesmo lugar, está lá com a doutrina falsa, ideia errada, pensamento errado. Se você não combater, por isso que, irmão, a gente vê alguns pregadores por aí, a gente fala para eles, não sei o que, não é comigo. Toma um partido com uma facilidade, rapaz. Porque a Bíblia diz, aquele que cala, consente. Não é? Aquele que cala, consente, como diz o ditado por aí. Aquele que cala, consente com o errado. E você e eu não temos que consentir com o que é errado de ninguém. Ah, não é comigo, não é com fulano, não é com meu amigo. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas é minha irmã. Ah, mas é meu irmão, é meu pastor. Esse é que tem que ser falado mesmo. Irmão, olha, vou dizer o senhor bem pertinho aqui, sabe o que está faltando? Sinceridade no coração dos crentes. Sinceridade. Que são um bando de, Deus me perdoe dizer, mas é verdade, um bando de fariseus, falsos, só tem aparência. Você se levanta num problema, pensando que tem apoio, pensando que alguém vai te apoiar, não adianta. É você ter suas convicções entre você e Deus, nós e Deus. Porque se depender desses povos para poder fazer frente ao pecado, fazer frente a doutrinas falsas, ideia errada, a ismos, a gente vai, sabe, se ficar, como diz a palavra, não vai ficar sozinho, vai ficar
como diz, né? Faltou a palavra agora aqui. Eu ia dizer. A gente vai ficar sozinho e desacreditado. Porque, por isso é que não adianta a gente tomar a palavra, a espada e ir. Vamos com 2, vamos com 3, mas vamos adiante. Esperar pela maioria, a maioria, nessa condição, ela é cega, ela é burra. Então, nós estamos, eu sei que a luta é grande, irmão Gutenberg, a batalha é travada, e aonde o cristão anda, o diabo se põe na frente para levantar. Sabe, eu acho até bom que eu encontro esses pregadores por aí, sabe? Denominacional e de ismos, e aqui nessa região não falta, né? Nessa região de Souza é fértil demais, é um povo fértil para criar doutrina errada. O mal é fértil mesmo, né? Não, o mal é muito fértil. Você sabe que você planta um milho assim, uma lavoura, e a gente sabe que é só aquela covinha. Mas ao redor é mato, é espinho, é chiquixé, é aqueles cardos, aquelas ervas daninhas que fura, sabe? Mas tá lá a lavourinha ali, né? Aí você tem que tirar aqueles cardos, aquelas ervas daninhas para poder ser o milho sobe, o feijão sobe, até que então que ele sobe, aí ele cobre aquilo ali. Mas até então, sabe? Então, irmão, é difícil da gente saber que confiar nesses homens, confiar que alguém vai se levantar. Não, eles já tomaram o partido do erro, do engano. Eles já se. Porque é assim, sabe? Um desses que levanta uma doutrina errada, logo eles querem apoio, né? Você sabe disso, né? A primeira coisa que ele quer é apoio. Eles querem apoio e conseguem. Teve um aqui na Paraíba que conseguiu apoio demais. Até a igreja até aumentou. Mas errado. E achou um monte de defensores. Como é que a pessoa tem coragem, irmão? Eu não sei. Olha, eu não sei. Tem gente que tem sangue de barata, não tem espiritualidade nenhuma. Para defender coisa suja, vergonhosa, doutrina falsa. Não vê que tá errada a coisa, meu Deus. Aí aparece outro com uma coisa mais horrível. Aí também fica gente querendo defender. Querendo colocar a mão, dizer, não é assim. Vendo que a coisa é assim mesmo. Homem vai ser homem primeiro, depois vai ser crente, aí depois recebe o Espírito Santo. Mas, irmão, pelo amor de Deus, dá até nojo. Eu não olhei, por isso que ele diz, afasta-te, porque é espírito perigoso, viu? É maníacos, é espírito perigoso. Eles enganam muito fácil. Facilidade para enganar é grande. Porque tem a maioria, na massa de manobra, tem o poder, né? Tem a política religiosa, dá cargo a um, promete a outro, faz aquela politicagem. Que a coisa vergonhosa é a politicagem religiosa, irmão. Pense num espírito nojento do inferno, é ser político religioso. Porque esse não sabe ser. O lá do Congresso, do Senado, da Câmara, dos Deputados, aquele não sabe ser político, não. Aquilo ali é pé de chinelo. Perto desse povo que tem igreja, os manufaturados, esse sabe dar cargo, viu, pro povo, para arrancar até a alma do povo. Esse sabe enganar o povo. Então, fica um alerta aqui. É só ler a Bíblia. Esse povo não lê Bíblia não, irmão Gutenberg? Esse povo não lê a mensagem não? Como é que é? O que você acha aqui? O que é que acontece que um povo é levado com uma facilidade tão grande para o engano assim e não tem quem abra o olho, não tem quem gritando, não é no pé da orelha, gritando no pé da orelha, eles não escutam. O que você acha que acontece? O que é? Responda aí para esse povo aí. Que negócio é esse que o povo, com a facilidade, é enganado com uma coisa que, meu Deus, está vendo na cara assim, não tem coragem de se levantar? O que você acha que é isso? Uma coisa é certa, religioso, ele tem memória curta. Religioso. Agora, o eleito vai observar dentro da palavra o que está na palavra, porque ele sabe que a alma dele se alimenta da palavra. É verdade. Mas o religioso ele tem memória curta. Aquilo que esse aqui da Paraíba falou sobre o coronavírus naquele tempo, aquela profecia falsa, as pessoas eram para ver isso aí, mas o religioso ele tem memória curta. O que ele fala da salvação familiar, o outro fala que o sangue não salva. Então, mas o religioso que está ali dentro, ele tem uma memória curta, ele não consegue pegar aquilo e observar conforme a palavra e dizer, não, esse homem está errado porque ele está contrário às escrituras. Está errado. Agora a Bíblia diz assim, não só os que fazem, como também os que apoiam. Isso aí. Se nós temos tempos trabalhosos, de maníacos de volta, homens ferozes, homens maus, que estariam de volta, mas de uma forma polida agora, não de uma forma nu, daquela forma, ou com andarilho, não, nada disso. É polido.
Mas as pessoas têm coragem de apoiar um negócio deste, não só os que fazem, como também os que apoiam. Então nós tivemos aquele caso daquele homem lá que foi denunciado como maníaco sexual, mas um tanto de pessoas que estão na internet apoiando ele, dizendo, nosso precioso irmão. Quando nunca deveria mais citar esse homem de forma alguma, porque olha como a forma que ele terminou, mas as pessoas estão apoiando ainda o trabalho. E teve um que disse assim, que ele vai fazer mais em morte do que em vida, olha só. Se em vida ele não conseguiu dar o exemplo que a Bíblia ensina. Ele não conseguiu viver a palavra, ele vai fazer mais em morte do que em vida. As pessoas realmente, isso aí dentro da mensagem, viraram espíritas. Espíritas. Aliás, o diabo tratou de camuflar e infiltrar tudo que não presta no lugar onde existe a verdade. É assim, ele infiltrou Testemunho de Jeová, que crê em 2, infiltrou, católicos dentro da mensagem que crê na salvação por obras. Aí tem dualista que crê em 2. Eu acho que tem até trinitariano. Eu não duvido disso, não. Eu não duvido disso, não. Então, feiticeiros. Tem de tudo, idólatras, né? Por quê? Porque ele sabe que aqui está a verdade. E existem os homens verdadeiros. Os homens que são capazes de combater este mal, este engano que está aí. E nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos, desses maníacos, desses ferozes, desses perigosos aí. Para quê? Para destruir vidas, para destruir almas. Como os maníacos lá de Gadara. O maníaco lá de Gadara. Eu vou usar só um que Marcos usa um. O maníaco lá de Gadara fazia. Ninguém podia cruzar aquele caminho porque era morte na certa. Ou morte ocorria, senão morria. Então nós estamos dizendo para você, corre, senão morre. Corre. Sai fora daí. Se tiver por este caminho, desses maníacos, desses homens perigosos que estão aí, trazendo doutrinas falsas para levar a tua alma à perdição, corre. Eu sei, você correrá. Se você for um eleito, você corre. Mas se você for religioso, fica aí mesmo para tu morrer aí mesmo. Ei, parece difícil, mas se for religioso, como você diz, o que acontece com esse povo? Não lê Bíblia, não? Não. Que religioso tem memória curta. Religioso engrandece seu líder. Religioso só quer saber de oba-oba. Mas eleito quer saber da palavra, assim como nós. E eu te digo uma coisa. Para enfrentar esses maníacos e vencer, tem que ter só com Jesus. Só com Jesus. Só Jesus conseguiu frear aquele maníaco. Nem as correntes, nem os grilhão conseguiram segurar. Mas Jesus freou. Mas eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, e será manifesto os seus desvarios. Vai chegar o dia que os reinos do mundo será do nosso Deus. Enquanto estivermos aqui, vamos permanecer com Cristo, porque nós conseguimos vencer esses maníacos, sim. É verdade. E o que nós queremos fazer é que você saia do caminho, do meio desses maníacos. Senão você vai morrer. E a única forma de você sair é conhecendo a verdade. E a verdade te liberta. Então essas daqui são as minhas considerações finais. Eu creio que foi o bastante para aqueles que estão do outro lado. Não tivemos aqui uma performance perfeita devido a alguns travamentos, mas vamos melhorando. Vamos melhorando para apresentar o melhor. Então que Deus abençoe grandemente a todos. Foi um prazer estar de volta com vocês. E na próxima live nós estaremos aqui daqui a 15 dias novamente pregando a verdade. Porque o nosso compromisso é com a verdade. A todos que estiveram conosco, Deus abençoe a todos grandemente. Que o Senhor vos ajude a cada dia. Que o Senhor abra o entendimento do vosso coração para compreender a verdade. Irmão Fabrício. Então, só para encerrar, né, que eu estou aqui falando, olha, gente, não se apresse a passar sozinho perto desses homens. Né? Espera Cristo. E Cristo está passando hoje. Né? Cristo está passando aqui, a palavra está sendo pregada, e é esse Deus que barra os poderes do inferno, da morte, do engano, dos demônios, porque aquilo eram demônios, né, naquele homem. Nós sabemos que não são as pessoas que são más, mas ele se rendia àquele espírito, né? Mas lembrando que o gadareno foi liberto. Um dia
né? Quem é de Deus será liberto. Eu creio que Estamos pregando para isso, né? Estamos Isso. aqui não para confrontar eles, mas para querer que libertá-los, né? para libertá-los, para Isso. apresentar a verdade para libertá-los. Isso. Aquele que quer ser liberto tem como ser liberto. Aquele que quer ser salvo tem o sangue de Jesus Cristo que expia, que tira o pecado da vida daqueles que creem. Então, irmão, foi uma boa live, foi um assunto muito bom. Está aí a advertência, não adianta correr na frente, espera por Cristo, porque esses demônios, só quem pode vencê-los é Jesus Cristo. Para libertar, para salvar é Cristo Jesus. Então, não vá passar pensando que pode, que não vai ser enganado, que não vai ser enganado e a derrota vai ser grande. Mas se você esperar por Cristo, ficar na palavra, vamos juntos, né? Porque quem estava com Cristo ali venceu aqueles demônios. Eles tiveram que escumar ali, se ranger os dentes, foram expulsos, né? Foram entrados na manada de porcos e foram precipitados no mar. Pois é, irmãos, estamos aqui como irmãos amados, companheiros nessa jornada, para vencer, não para ser derrotado, mas para vencer. Então, que Deus possa continuar abençoando a todos, né, irmão Gutenberg, nossos contatos do Facebook, e, se Deus permitir, estaremos de volta, como o senhor disse, até a próxima, né, que será daqui a 15 dias, se Deus não tiver voltado até lá. É verdade. Deus abençoe. Vamos fazer só uma oração final. Amém. Pai, nós agradecemos a Ti por mais esta live. Isso. E aqueles que estão do outro lado, aqueles que vão ouvir, meu Deus, que vão assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor o ajude. Que o Senhor o ajude a tirar desses caminhos, desses maníacos que querem destruir a vossa alma. Que o Senhor ajude a cada um, meu Deus. Oramos pelos enfermos, pelos encarcerados, por aqueles que estão abatidos, que estão cansados, revigora as forças de cada um, cura o enfermo, aquele que está enfermo agora, que esteja assistindo, que eles possam ser curados, libertados de todo mal. O Senhor é capaz de libertar todos. O Senhor é capaz de libertar qualquer pessoa, inclusive o maníaco que nem mesmo as correntes o seguravam, o Senhor libertou. Então, o mesmo Deus que fez aquilo ontem, Ele faz hoje e faz sempre. E é este mesmo Deus que nós estamos servindo. E é neste nome que nós oramos e pedimos por estas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, que a paz esteja com todos. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Shalom. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.